A pergunta é a seguinte: se Mateus 25, verso 46, ali está defendendo a punição de um tormento eterno para os perdidos. Pergunta que chegou até nós sobre o texto que vai ser lido por Vinícius, livro de Mateus, capítulo 25, verso 46, Vinícius. Mateus 25, 46 diz: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Muito bem. O texto não aparece a palavra tormento. Aqui no texto a palavra tormento não aparece. Aparece a palavra castigo. A palavra tormento é a palavra grega pharzanos. E a palavra aqui é castigo. Eu estou aqui com a tradução em grego aqui. E a palavra para castigo é punição, que é a palavra colazim. Colazim é um castigo. O castigo é eterno. Mas que castigo é esse que será eterno? Vamos lá. Qual é o castigo dos ímpios? Qual é a recompensa dos salvos? Alguns textos na Bíblia colocam esse castigo e essa recompensa em contraste, delineados pela conjunção adversativa mais. Você sabe que a conjunção adversativa coloca dois pensamentos em oposição, né? Se eu disser assim, dá um exemplo aqui, uma partida de futebol. Rapaz, o time estava jogando aí, a seleção brasileira, né, fez um gol, mas, se eu disser mais, não é assim, mais no segundo tempo ele fez 3, 4 gols, não, porque mais é uma oposição, pode até ser, mas geralmente é no sentido contrário. Se mais no segundo tempo ele levou a virada. O mais ele vai diametralmente oposto ao primeiro pensamento. Alguns exemplos na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer, né, a palavra de ser destruído, né, de perecer, de morrer. Romanos 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Morte, vida eterna. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Fala, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 20, verso 6. Feliz e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, porém serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Ok? Apocalipse 20, verso 14 e 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos abomináveis, aos incrédulos e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, qual é o castigo eterno dos ímpios? A segunda morte. Qual é o meio deles serem executados? O lago de fogo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versos 7 em diante, ele diz que os ímpios no mundo antigo foram destruídos pela água, mas agora estão entesourados para serem destruídos pelo fogo. Veja, o mundo morreu, pereceu afogado em água. Pedro comenta isso no capítulo 3 de sua segunda carta, versos 6, 7 até o 8. Morreram afogados, mas o fim foi a morte. A água foi o meio da punição. Agora ele diz, mas agora vai ser o fogo, mas vai ser punido e vão morrer. O destino é a morte, o final é a morte. A Bíblia diz assim, Apocalipse 20, verso 9, falando dos ímpios que vão atacar a cidade santa. Mas diz assim, desceu, porém, fogo do céu e os atormentou. Não, Senhor. Desceu fogo do céu e os consumiu. E a palavra consumir, tanto no grego como no português, tem o sentido de algo que é definitivo. É uma ação completa. Se consumiu, não está consumindo. Consumindo seria no gerúndio, uma ação linear, uma ação que ainda está se desenvolvendo. Não diz assim, desceu fogo do céu e os ficou consumindo. Não, desceu fogo do céu e os consumiu. Se você pega um pedaço de bolo, eu gosto do exemplo do bolo, né?
e você consome aquela fatia de bolo, o consumidor pode ainda até continuar e deve continuar vivo, mas o consumido já era. Por isso que o fogo é chamado de eterno. Há o texto dentro desse Mateus mesmo, capítulo 25, onde Jesus diz no verso 41, e diz aos que estiverem à sua esquerda: apartai-os de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O pastor Mark Phelan, ele chegou a dizer assim: o boi não precisa ser verde para a grama ser verde. O que ele quis dizer com isso? O fogo é eterno, não o ser humano. Ninguém aqui nega que o fogo é eterno, porque o fogo é algo que é de Deus. Eu acho que eu já até preguei isso aqui. Que fogo eterno é esse? É algo que sai de Deus. Hebreus 10, verso 28, diz assim que nosso Deus é fogo consumidor. E vamos ler um texto aqui sobre a punição dos ímpios, que será pelo fogo, mas eles, os ímpios, eles não suportam ficar para sempre no fogo. Vinícius vai ler então Hebreus capítulo 10, o verso propriamente dito. Hebreus capítulo 10. Com a Bíblia no papel, né? Não demora, né? E aí você só na Bíblia do celular é diferente. Vamos ver então, Hebreus capítulo 10, deixa eu ver aqui, rapaz, verso 27. O que é que espera que vivem pecando aí, não querem ser de Deus, não pedem perdão, não se humilham? O que é que aguarda eles? Verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, preste a consumir os adversários. Um fogo de consumidor, um fogo que vai consumir o que espera, né? É um fogo que vai consumir os adversários. É isso que a Bíblia diz. Então, o fogo ele vai consumir, né? E o que é que vai acontecer com os consumidos? Leia aí, por favor, livro de Judas. Judas é o verso 7. Acho que é Judas 7. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha só para conferir aqui se é o 7 ou se é o 9. Onde é que está aqui? Judas. É isso mesmo. Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregando a prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Muito bem. Judas está dizendo que o Sodoma e Gomorra, elas sofreram a pena do fogo eterno. E é um exemplo que vai acontecer com os ímpios. Lê aí, então, agora, segundo Pedro 2, verso 6, por favor. Segundo Pedro 2, verso 6. Veja o que é que diz na palavra. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Muito bem. NVT, nova versão. Tem essa versão. Leia na nova versão transformadora, por favor. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Mais vale um exemplo do que 1000 palavras. Já falei quase 1000 aqui, né? Olha o exemplo aí. Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19, viraram um montão de cinzas. As pessoas foram queimadas. E o fogo veio de onde? Foi fogo eterno. Judas diz que foi com fogo eterno. Porque o fogo saiu de Deus. É por isso que em Judas diz assim: e Yahvé fez chover fogo da parte de Yahvé sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E se tornou cinzas. Não nasce mais nada lá, nem ginkgo biloba, que é uma plantinha que sobreviveu à bomba atômica. Foi a única plantinha que ficou verde, né? Sobreviveu e os cientistas descobriram o potencial que essa planta tem, né? Ginkgo biloba. Mas veja, o que vai acontecer com os ímpios é isso, né? Vamos ver agora o texto de Isaías, capítulo 33. Isaías 33, verso 14. Qual é a pergunta retórica que fará os ímpios quando o fogo começar a tocar neles? É claro que não vão fazer pergunta nenhuma.
fogo está queimando, vai gritar. Mas, de maneira poética, né, o hebraico ele tem 90% das escrituras, para os que não sabem, mesmo nos livros normais, a maioria é poesia, por incrível que pareça. E aqui há aquela poesia de repetição. Leia aí, por favor, Vinícius. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Muito bem, veja, tá vendo? Veja como a poesia, né, repete, são sinônimos, né? Fogo, devorador, e a minha nessa versão King James aqui, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O fogo é eterno por quê? Porque garante de que vai consumir tudo enquanto tiver o que consumir. Você já passou aí por algumas queimadas viajando? Muitas vezes o fogo queima, mas não queima tudo. Fica algumas plantas escapam, né? Outras não viram cinzas completamente. Fica ali o tronco e depois volta pela força da natureza, toda a força que tem a sobreviver. Mas o fogo de Deus garante que será tudo devorado mesmo, porque é eterno, não tem quem apague. Esse fogo que já foi utilizado, inclusive, na destruição de Jerusalém. No capítulo 17 de Jeremias, no verso 27, Deus falando ao povo de Israel que se eles não guardassem o sábado, Deus jogaria fogo sobre os portões de Jerusalém, esse fogo que não se apagaria. A gente sabe que o fogo se apagou. E a gente sabe que nem foi Deus que jogou fogo sobre eles. Deus permitiu que Nabucodonosor tocasse fogo nos portões. E aí o Antigo Testamento geralmente acredita a Deus aquilo que ele permite que se faça. Ok? Bom, é isso, né? Alguma pergunta, alguma coisa mais? Você chegou aí, Vinícius? Eu respondi. Vamos para o intervalo agora. Eu acho que ficou respondido. Então, em resumo, o que está escrito no livro de Mateus é um castigo eterno. Ninguém nega. Quem morrer não vai ressuscitar mais. Dessa morte, por exemplo, todos vão ressuscitar. Quem morreu, naturalmente. Mas da morte eterna, que é a segunda morte, não haverá ressurreição. É um castigo eterno. Uma prisão perpétua, né, chamada morte. Não voltará mais a viver. Né? Vai deixar de existir. Você já imaginou você não existir? Você hoje fala, você hoje ri, você hoje, né, vive a vida, curte a vida, né, com a família, né, você tem o prazer do alimento, o prazer de assistir bons programas. Um dia, você deixar de existir. Em contraste com aqueles que vão existir para sempre. Essa é a diferença entre os dois. É o que está dito aqui em Mateus. Não duas vidas eternas. Né? Aion, a vida eterna. Né? Zoe aionios, vida eterna para os salvos. Esses vão viver para sempre. Os ímpios não. Eles vão morrer para sempre. Vão deixar de existir. Esse é o castigo eterno. A palavra tormento não aparece. Ok? Vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco.